Oi, gente, boa tarde. Está começando Conexões desta segunda-feira, dia 6 de julho. No programa de hoje você vai acompanhar a repercussão da eliminação da seleção brasileira nas oitavas de final da Copa do Mundo após a derrota para a Noruega. Também vamos falar sobre a crescente aposta dos empresários na inteligência artificial como ferramenta para aumentar a competitividade e impulsionar os negócios. Essas e outras informações a partir de agora, ao vivo no Conexões. Olá, seja bem-vindo e bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês ao vivo. Eu sou Stanley Brenner e me descrevo como um homem branco, de olhos e cabelos castanho, uso barba e estou usando óculos de grau. Hoje quem faz a interpretação para Libras do meu lado direito é o professor Diego Barbosa, que se descreve como um homem branco, com os olhos e cabelos castanhos e barba cheia. Nós dois estamos em pé no estúdio do Conexões. Atrás de nós está o cenário em tons de vermelho, branco e com iluminação clara e um telão com o nome e a logo do programa. A gente começa o programa de hoje falando que o governo brasileiro e o setor produtivo estão mobilizados para tentar evitar um novo tarifaço dos Estados Unidos. Representantes da indústria e do agronegócio participam nesta segunda-feira de uma audiência pública lá nos Estados Unidos para convencer o governo americano a desistir da proposta de cobrar uma tarifa adicional de 25% sobre os produtos brasileiros. A avaliação é que a medida não prejudicaria apenas as exportações do Brasil, mas também poderia aumentar os custos da produção e os preços para consumidores do próprio Estados Unidos. A decisão final do governo americano está prevista para o dia 15 de julho. E olha só, gente, o sonho do hexacampeonato chegou ao fim. A seleção brasileira foi eliminada nas oitavas de final na Copa do Mundo após perder para a Noruega por 2-1. A Noruega aproveitou as oportunidades e garantiu a classificação para a próxima fase. Com o resultado, a seleção brasileira se despede da competição mais cedo do que o esperado, encerrando a campanha nas oitavas de final. Agora, a Noruega avança às quartas de final e segue a disputa pelo título mundial, enquanto o Brasil volta as atenções para o próximo ciclo da Copa do Mundo. Uma péssima notícia, gente? E agora a gente muda de assunto. Para muitas pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, conseguir uma corrida por aplicativo ainda é um desafio. Mas já existem projetos em tramitação no Congresso Nacional que buscam garantir a acessibilidade nas plataformas de transporte. Entenda mais na matéria da TV Brasil. O vídeo de um cadeirante que cai na rua após ter uma corrida recusada por um carro de aplicativo viralizou nas redes sociais. E esse não é um caso isolado. A advogada Andréa Pontes, que também é cadeirante, registrou o momento em que um motorista a deixa na rua depois de perceber que ela utilizava cadeira de rodas. Tá bom, vou registrar aqui que o Uber, tá se recusando a me levar. Com o flagra em vídeo e o histórico de chamados daquele dia fornecido pela própria plataforma, Andréa entrou na justiça contra a Uber, alegando que a cadeira de rodas dela é dobrável e cabe em veículos convencionais. Ganhou a causa e vai receber uma indenização de R$12 mil. Um precedente na justiça que pode beneficiar outras pessoas que passam pela mesma situação. Toda pessoa, mesmo que seja privada, mas que presta serviço público, ela não pode escolher quem ela quer transportar. Olha, essa pessoa que tem deficiência eu não vou transportar. Isso não existe. Isso é um ato de extrema discriminação. Ninguém tem uma deficiência porque quer, porque escolhe, Então a gente tem que coibir isso e tolir esse tipo de atitude com toda a força possível. Apesar da lei brasileira de inclusão proibir a discriminação contra pessoas com deficiência, projetos em tramitação no Congresso Nacional buscam criar mecanismos específicos para ampliar a acessibilidade e evitar recusas de atendimento nos aplicativos de transporte. Quando o aplicativo
ele regulamenta isso e ele diferencia essa categoria. O motorista que se cadastra nessa categoria, ele não vai poder se recusar de levar esse passageiro com deficiência que tenha que transportar a cadeira de roda, o andador ou outro equipamento. Por quê? Porque se ele se recusar, ele vai estar infringindo a lei e aí a gente entra até nas questões criminais, como discriminação, um crime de discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência. Para Andréia, além de combater a discriminação, também é preciso criar incentivos para que mais motoristas estejam dispostos a atender passageiros com deficiência. A minha cadeira de rodas ela vai exigir um pouquinho a mais de tempo do motorista. Então, ele teria uma remuneração um pouquinho maior dentro da dinâmica do aplicativo e eu, pessoa com deficiência, continuo pagando a mesma coisa. É só o percentual, né, que o aplicativo repassa para o motorista que teria essa diferenciação. Eu acredito que seria uma boa saída. Muito importante um tipo de projeto desse, né? Agora a gente muda de assunto porque maior produtividade e rapidez, muitos são os ganhos das empresas que passaram a usar a inteligência artificial como ferramenta do dia a dia. Uma pesquisa feita pelo Sebrae mostrou que 99% das grandes e médias empresas estão familiarizadas com a IA. Na balança entre os riscos e os benefícios, os empresários apostam na tecnologia em nome de competitividade dos negócios. A reportagem também é da TV Brasil. Inteligência artificial não é mais uma tecnologia restrita a grandes corporações. Nas micro e pequenas empresas e até entre microempreendedores individuais, essa ferramenta tem destaque. Por exemplo, na elaboração de estratégias de marketing e de divulgação. Jorge é um dos empreendedores que adotou a inovação. Ele tem uma empresa que atua na área de gestão do comportamento e faz uso da inteligência artificial como aliada. O nosso sistema, só para você ter uma ideia, ele combina 4x4, 24 vezes, que dá milhões de combinações. Então, para um ser humano fazer isso, é quase que impossível, né? E a máquina consegue fazer isso em alguns segundos. Muitos empreendedores desconhecem todo o trabalho que pode ser realizado por IA. Quando você não deixa os objetivos claros e não treina os colaboradores para aquilo, há uma tendência da IA não somar tanto com os resultados e parecer que ela não foi uma transformação tão grande. Uma pesquisa do Sebrae mostra que a preocupação com segurança é a questão mais apontada por empresários sobre o uso da IA nos negócios. Para médias e grandes empresas, a questão é vista com cautela por 35% dos entrevistados. Já entre micro, pequenos empresários e microempreendedores individuais, a cibersegurança é ponto de atenção entre 10% e 12% dos negócios. Para o Jorge, a insegurança e outros riscos podem ser minimizados sem precisar abrir mão das facilidades da inteligência artificial. Uma das maneiras é você não utilizar uma IA, por exemplo, gratuita, em que você não tenha domínio sobre a base de dados. E a outra forma, a outra questão é que o avanço também do hardware está sendo muito grande. Então, é possível que a gente retorne a ter essa base de dados dentro das empresas. Os ganhos trazidos pela IA são percebidos de formas diferentes conforme o porte do negócio. Entre médias e grandes corporações, a questão da produtividade é o benefício mais mencionado, apontado por 42% dos entrevistados. Para micro e pequenos empreendedores, o destaque cai para 22% e entre microempreendedores individuais para 13%. Você precisa saber trabalhar com essa IA, ou seja, pegar os dados que ela te apresenta e trabalhar de forma criativa, trabalhar com uma análise crítica daqueles dados, para que aquilo seja uma ferramenta de contribuição, não de substituição. É isso, né, gente? E agora a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco tem mais conexões para você. E olha só, já estamos de volta com conexões no segundo cenário aqui do estúdio, composto por cadeiras, algumas decorações e um tapete.
O primeiro livro do Brasil sobre o novo Estatuto do Paciente vai ser lançado aqui em Goiânia. A obra aborda os direitos dos pacientes e os impactos da nova legislação para a saúde. Para falar sobre este assunto, estamos recebendo aqui o advogado especialista em Direito à Saúde, Flávio José Souza Silva. Boa tarde, muito obrigado por essa entrevista. Para a gente começar, o senhor poderia se descrever para o nosso público de baixa visão e cega? Boa tarde, primeiramente muito obrigado pela gentileza do convite. Eu me chamo Flávio José, sou mestiço, tenho cabelo grisalho, 1,70 m, encontro-me vestido nesse momento de terno e gravata. Professor, esse é o primeiro livro, né, sendo publicado sobre esse estatuto. Qual que é a importância de um livro como esse? O Estatuto dos Direitos do Paciente trata-se de uma lei federal, publicada no último dia 7 de abril, amanhã ela fará 3 meses, e trata-se, na verdade, da lei mais importante do direito da saúde brasileiro nos últimos 30 anos. Essa lei, ela vem representar um marco no sentido de promover porque, na verdade, há uma lacuna legislativa que precisava ser preenchida, e o legislador, em função de um projeto de lei que tramitou por cerca de 10 anos no Congresso, houve por disciplinar a relação paciente-profissionais de saúde, paciente-hospitais, paciente plano de saúde, laboratórios. Então, ela vem apresentar um rol de direitos e deveres dos pacientes em vista desse novo ordenamento jurídico por ela instituído. Para a gente entender melhor, qual é o principal direito garantido por esse estatuto para o público? O estatuto ele traz um rol de diretrizes, né, de diretivas, mas, em essência, o núcleo central da lei diz respeito ao direito à autodeterminação da vontade do paciente. E essa autodeterminação ela é respaldada pelo que a lei chama de diretivas antecipadas de vontade. O paciente ele deixa de ser aquele menor incapaz, sujeito a uma avaliação, digamos assim, hierárquica de um corpo clínico e ele numa condição inferiorizada, para ser visto como um sujeito de direitos. Ou seja, ele tem a prerrogativa de manifestar a sua vontade. De forma prática, imaginemos, por exemplo, um senhor na altura dos seus 70 anos, ele é lúcido, existe uma avaliação psiquiátrica que atesta que ele é capaz de compreender a sua realidade presente, ele está numa condição clínica extremamente grave, eventualmente perderá uma perna em função desse quadro clínico. E ele manifesta perante o corpo clínico que ele não quer mais, eventualmente, submeter-se a nenhum tipo de procedimento. Ora, a família entende da seguinte forma: não, você precisará ter a continuidade do tratamento. E ele diz assim: não, eu estou disposto a morrer porque eu entendo que não devo, por exemplo, perder a minha perna. Ora, aí há uma série de implicações éticas e jurídicas. Por exemplo, a família poderá ingressar na justiça a fim de que obtenha uma decisão que obrigue a continuidade desse procedimento? O Estatuto sustenta que não. Né? O médico ele seria responsabilizado por omissão de socorro? Na perspectiva do novo Estatuto, não. Esse prontuário, qual é a natureza dele? O prontuário no qual serão registradas essas informações. O Estatuto ele sustenta que o prontuário, doravante, pertence ao paciente. O hospital figurará como um gestor daquelas informações. Então, essa autodeterminação da vontade, aplicável a inúmeras situações, promovem, em face do paciente, a prerrogativa de que o desejo final dele seja assegurado. Isso é tão significativo para os telespectadores terem uma ideia, que a lei permite ao paciente que ele constitua um representante que fale por ele, estando consciente ou inconsciente. E esse representante, ele teria inclusive a prerrogativa digamos assim, de resguardar aquela vontade do paciente, mesmo contra o entendimento da família. Né? Então, de fato, é uma lei que traz implicações de natureza ética e jurídica bastante significativas. E é importante acentuar que há ainda um grau de desinformação muito expressivo, não só entre profissionais da saúde, como também entre operadores do direito. Então,
iniciativa da Universidade Federal de Goiás, através da Faculdade de Enfermagem, de promover esse debate, ela é extremamente significativa, na medida em que trata-se de fato de um protagonismo, é a primeira instituição de ensino superior no Brasil que promoverá o simpósio, né? Na sequência já iremos passar algumas informações no sentido de convidar a comunidade, a você que nos acompanha, que nos assiste, a prestigiar esse evento no qual haverá a promoção desse debate. É isso, o senhor já falou que vai convidar o público, já faça esse convite. Como que o pessoal pode participar desse lançamento, desse simpósio? Perfeitamente. Amanhã, terça-feira, dia 7 de julho, a partir das 19 horas, a Universidade Federal de Goiás convida a sociedade goiana para prestigiar o simpósio, o primeiro simpósio sobre o Estatuto dos Direitos do Paciente. Esse encontro vai se dar no espaço da TV Novo Tempo, / Igreja Adventista, localizada ali no setor Pedro Ludovico, me perdoe. Está aparecendo na tela aqui, ó, o endereço também para a gente. Pedir para colocar de novo, porque tem o endereço lá certinho também, professor. Perfeitamente. Ali na Leopoldo de Bulhões, número 228. Então, a partir das 19 horas, esse convite é extensivo à comunidade. Trata-se de um evento gratuito e será uma satisfação, uma honra recebê-los na oportunidade. Várias instituições foram convidadas, representações das faculdades da área de saúde da UFG, de outras instituições, o Ministério Público e outras instituições jurídicas também ali se farão representar. Todo público pode participar desse momento, Perfeitamente. né? E, em especial, famílias que eventualmente têm pacientes que vivenciam essa jornada em hospitais ou que já passaram por algum desafio no que diz respeito a essa relação paciente-instituições de saúde, né? Plano de saúde, de maneira que o convite é extensivo a toda a comunidade. Quem não tem ou não teve ou virá ter um paciente em família. Flávio José, eu quero te agradecer por essa entrevista, por estar aqui com a gente falando de um assunto tão importante. Eu que agradeço a gentileza do convite e nos colocamos à disposição dos vossos espectadores. Uma boa tarde a todos. Muito obrigado, boa tarde. Muito obrigado. E agora a gente muda de assunto, que quase metade das crianças e adolescentes do mundo são expostos a pelo menos 3 riscos climáticos que ameaçam a saúde, educação e sobrevivência deles. É o que diz em um relato inédito do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNFCCC. Tempestades e enchentes mais intensas e um planeta com temperaturas maiores ano após ano. Fenômenos ligados ao aquecimento global que têm efeito direto na vida dos mais jovens. Entre as consequências estão escolas inteiras destruídas e estudantes que sofrem para conseguir chegar na aula e aprender as disciplinas, mesmo com o calor extremo dentro das salas. Um relatório do Unicef aponta que em todo o mundo, mais de 1 bilhão de crianças e adolescentes estão expostos a pelo menos 3 riscos climáticos, com impactos imediatos e outros duradouros. Muitas vezes, quando tem acontecimentos climáticos, desastres, que a criança vê tudo que conhece, né, como normal, vê isso, a casa flutuando pelo rio, situações dramáticas, isso fica como trauma também dentro da cabeça, dentro da saúde mental da criança, né? No Brasil, segundo o relatório do Unicef, 3 em cada 10 meninos e meninas convivem com 3 ou mais riscos climáticos, o que representa 16 milhões de pessoas no total. O documento mostra ainda que 47 milhões de crianças e adolescentes brasileiras estão expostas à poluição do ar, ou seja, quase todas. E 5 milhões e 600 mil estão expostas à malária, o que corresponde a 11% da população infantil do país. Precisamos de escolas resilientes a mudanças climáticas, de postos de saúde que conseguem se planejar, se organizar. E o terceiro ponto é o empoderamento das crianças e adolescentes através de uma participação efetiva, tanto dentro do análise da situação como na proposta de soluções. Gente, só fazendo uma correção, é Fundo das Nações Unidas para a Infância, ou UNICEF.
E agora a gente muda de assunto. O preço dos alimentos, do combustível e das contas de energia tem pesado cada vez mais no orçamento dos brasileiros. O que muita gente não percebe é que parte desse valor corresponde aos impostos embutidos no preço. Saiba mais dessa tributação, como ela impacta o bolso do consumidor na reportagem da TV Encontro das Águas. O carrinho vai enchendo e a conta também. Arroz, feijão, carne, leite e produtos de limpeza são itens essenciais, mas todos chegam às prateleiras com impostos embutidos no preço. Para muitas famílias, o desafio é fazer o dinheiro durar até o fim do mês. Tive que reduzir bastante, até no pão. Tinha que reduzir o pão também. Comprava antes R$5 de pão, que vinha muito pães, agora não dá para comprar, né? A tributação vai muito além do supermercado. Ela também está no combustível, na conta de energia, na internet e em diversos serviços utilizados no dia a dia. Como esses valores já estão incluídos no preço final, muita gente nem percebe o quanto paga em impostos. O modelo tributário brasileiro concentra boa parte da arrecadação no consumo, o que afeta principalmente as famílias de menor renda, como explica a economista. Então, se você comprar um produto de R$100 e pagar uma alíquota de 12%, ou seja, R$12, o impacto é de quem ganha menos em relação de quem ganha mais, porque o tributo é exatamente o mesmo, né? Diferente, por exemplo, do imposto de renda, que ele é diferenciado por faixas de renda, e até R$5.000 agora é isento, né? A partir de 2026 não paga mais imposto de renda. Então aí você está aliviando um pouco mais o bolso de quem ganha menos. Essa realidade também é percebida por quem trabalha no comércio. Muitos consumidores trocam marcas, compram menos ou até desistem de alguns produtos para conseguir fechar o orçamento. Que o imposto está embutido em todas as mercadorias e não tem para onde correr. Segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, o brasileiro trabalha em média 150 dias por ano para pagar impostos, taxas e contribuições. O dado ajuda a explicar por que o preço final dos produtos pesa tanto no bolso das famílias. O salário, né? Um salário que a pessoa ganha quase de 1.000 e pouco, não dá nem para comprar um rancho direito. Comparar preços, planejar as compras e evitar desperdícios são hábitos que podem ajudar a reduzir o impacto das despesas no orçamento familiar, mesmo quando não é possível escolher o valor dos impostos pagos. Quem ganha menos precisa controlar mais os seus gastos, suas saídas. Então, ter uma planilhazinha, pode ser manual, pode ser um Excel, qualquer coisa, e organizar a sua renda, as suas saídas é importante, porque aí você começa a enxergar o seu orçamento, saber onde você gasta mais e aonde você pode economizar um pouquinho. É isso, né, gente? Muito importante economizar. E olha só, antes de ir embora, eu quero deixar aqui meus parabéns para a Camila Maia, ela que é apresentadora aqui do Conexões. Hoje ela está fazendo aniversário e ela está de férias, então eu vou te fazer companhia durante esses dias, tá? Aproveito também para deixar um parabéns para minha mãe, que também hoje é aniversário dela. E olha só, hora de ir embora, né? Se você quiser sugerir alguma pauta pra gente, trazer aqui no Conexões, é só entrar em contato pelo telefone 629-9181-1406. Você também pode acompanhar os nossos conteúdos nas redes sociais. É só procurar por @TVUFG e ficar bem informado por lá também. E aí, professor, ficamos por aqui. Amanhã tem mais Conexões, eu te aguardo. Conexões sempre de segunda a sexta-feira ao meio-dia. Tchau, tchau, gente. Até amanhã.